Já vestindo a pele do artista, o tempo arrebata-lhe a garganta. O velho cantor, subindo ao palco, apenas abre a voz e o tempo canta. Tempo e artista Chico Buarque. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui no Armazém do Campo para bater um papo sobre artistas de rua. Oi, eu sou a Vândila, sou musicista, trabalho com arte de rua, também sou arte educadora, sou da Zona Norte, diretamente de Irajá, e é isso. Olá, meu nome é Índia Beatriz, eu tenho 26 anos, sou atriz do Grupo Teatral As Lucianas e também sou professora. Eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre a trajetória de vocês, como tudo começou. Desde novinha, assim, eu gostava muito de cantar. Era um lugar, canto era um lugar que eu me sentia muito eu mesma, que eu me sentia feliz, que eu me sentia fazendo certo, né? E aí na escola, antigamente era a primeira, quarta série, né? Eu percebi isso, mas foi no ginásio que eu entrei pro coral. E aí nessa época era muito legal porque tinha os jogos estudantis que eram voltados para a questão dos esportes, mas tinha também a parte que a prefeitura fazia, que é acolher os corais de cada escola. E na época era a Orquestra de Vozes Meninos do Rio. Isso nos anos 2000. Eu tinha uns 12 anos. E aí eu me encontrei, como era vários corais, no final eram 1000 alunos que formaram essa orquestra. E aí a cota de ir pro ônibus, ir cantando no ônibus, pensando, gravar CD, essa orquestra era você ver. Essa primeira experiência para mim foi incrível, inesquecível, assim, até hoje. Guardo, e foi o começo de tudo, né? Para o que eu faço até hoje, né? Como música. A minha história com a arte começou também desde pequena. Quando eu sempre fui muito sozinha, eu e minha mãe, né? Então, meu pai faleceu quando eu tinha 3 meses, minha avó materna faleceu quando eu tinha 4, e aí foi só eu e minha mãe. Minha mãe fazia faculdade, a Unirio, e aí eu tinha que frequentar junto com ela, porque não tinha com quem ela me deixar. Então eu frequentei a faculdade até os 7 com a minha mãe. E aos 7 ela resolveu criar um espetáculo que era a Mágica da Mulher Cerrada. Para fazer aquela mágica tem que ter 2 pessoas, né? Uma para cada parte. Então ela me colocou na parte que eu fazia só as perninhas trabalhavam. E aí com 7 anos eu entrei em cena metade do meu corpo pela primeira vez. E aos 10 eu fui colocada na rua. Estava ensaiando um espetáculo e aí um dos atores falou que não ia fazer uma semana antes do espetáculo começar. E aí quem é que tá ali assistindo todos os ensaios, que sabe todas as marcas, que sabe tudo que acontece? A criança. E aí foi onde eu estreiei pela primeira vez no Festival de Teatro de Curitiba. Massa. Bom, trajetórias marcantes, né? Tanto com o coral, crianças, como essa trajetória com a família também, né? Que marca o movimento de vocês. Ao mesmo tempo, queria saber depois disso, né? Isso, teve esse início. E aí, depois, como foi formular o que vocês estão fazendo hoje na rua e se reconhecer artista, né? Como foi esse caminho? Depois dessas primeiras apresentações, desse movimento, né? De gravar o CD, de apresentar com o coro, vida adulta. Saí da escola, depois fui pro Cefet, onde não tinha também coral, e eu pude desenvolver. E aí em 2015 eu já estava na faculdade, e aí eu conheci o projeto da Escola Portátil. E aí lá eu pude estudar também campo, foi muito legal. Só que assim, profissionalmente, eu não comecei trabalhando com música, eu comecei com outras coisas. Trabalhei como telemarketing, trabalhei em restaurante durante muito tempo.
E aí, depois que eu saí desse restaurante que eu trabalhava, eu tive contato conheci pessoas, e essas pessoas já trabalhavam na rua, faziam arte de rua. E essas pessoas vendo que eu gostava de cantar e tal, fazendo som comigo, falavam, vamos. Só que assim, eu sou pode parecer que não, mas eu sou muito, muito, muito tímida. A pressão do público, de pessoas me olhando, sempre me travou muito. Então, eu não conseguia me imaginar dentro de um contexto de eu estar apresentando no metrô, no vagão. Eu falei, gente, não vou conseguir, né? Tanto que nas primeiras vezes que eu fui, eu não conseguia nem me posicionar no meio do vagão. Eu ficava no cantinho, de cabeça baixa, e não conseguia falar com as pessoas e tal. Mas aí, eu digo que a vida é muito irônica, porque foi justamente esse trabalho que me ajudou a lidar com a minha timidez. Me ajudou a ter que improvisar, a ter que ter jogo de cintura. Então, hoje em dia, eu continuo sendo uma pessoa tímida, mas eu consigo levar com mais leveza, né? Um público, consigo... É meio que um personagem também, né? Você tem que... Não, a Vândila tímida eu vou botar pra fora, agora vai vir uma outra pessoa. É a Vândila que tá aqui no palco, que tá falando com as pessoas, que não é tímida, mas eu sou. Ninguém precisa saber, né? E é assim que eu tenho feito, né? Para poder desenvolver minha arte na rua, né? Eu também tenho um pouco dessa coisa de tímida. Acho que a arte de rua em si mesmo ajudou muito nessa trajetória. Mas eu tive uma fase rebelde, né? Porque eu comecei com 10. Então eu fiquei ali na adolescência rebelde, sabe? Aí me deu mais timidez ainda. Mas era aquilo, coloca as coisas nas costas e vamos lá, começa lá. E a cada vez que começa um espetáculo, é exatamente esse processo, sabe? Vamos aqui esconder um pouquinho e continuar. E agora é a Angel atriz. E foi muito importante, acho que desde que eu comecei eu não parei. Então, tô aqui até hoje. Então, acho que é muito grandioso cada vez que começa uma nova roda a se formar, cada vez que começa um novo espetáculo a se construir. Como é que vai ser a reação daquele público estar ali naquele momento, sabe? O local que a gente escolhe para também fazer essa apresentação, você faz no metrô, né? No meu caso, são nas praças. Aí, assim, como é que se adapta aquele lugar para aquele espetáculo? Também tem isso, né? E aí, tá curtindo o Papo na Laje? Então eu te convido para seguir a gente nas redes sociais e acompanhar os nossos programas. Aponta o celular aqui pro nosso QR Code e fique por dentro de tudo. E a rua, tipo assim, me ajudou também nessa coisa de conseguir ler as situações. Por exemplo, eu chego para tocar num espaço e aí ter essa noção de que música eu posso fazer nesse espaço, né? Que música esse público está pedindo sem pedir, né? Assim, entender as energias que acontecem, essa coisa da malandragem, né? Muito forte. Inclusive a minha pesquisa sobre malandragem, isso me ajuda muito, né? A rua, ela me forma nesse lugar desse entendimento, né? É muito um trabalho de quebra-gelo mesmo. Você chega num lugar, às vezes a pessoa está olhando para você com uma cara tipo... Você se apresenta, a pessoa já faz dá aquela virada. E aí no final é a pessoa que às vezes está mais emocionada, é a que contribui. E eu não falo só a contribuição do chapéu, não. Eu falo de contribuição de uma palavra, de um incentivo, assim. Então é muito incrível essa coisa do encantamento, dessa magia, de você conseguir transformar a energia de um lugar que estava às vezes paradão. E aí no final tá todo mundo cantando, tá todo mundo... As pessoas às vezes se levantam, as pessoas estão batendo palma com você, às vezes as vozes das pessoas, elas cobrem a sua voz e as pessoas estão fazendo música e você fala, nossa, na verdade não fui eu que transformei esse espaço me transformou, sabe? Então nesses momentos assim eu falo, é sobre isso, sabe? Eu acho que eu consegui cumprir um pouco desse objetivo com a arte de rua, que pra mim, pensando no que eu faço, no meu repertório, que é samba, né? Que eu não quero deixar o samba morrer, né? Eu gosto de que eu sou meio idosa, assim, gosto de sambas bem raiz, bem antigo. Então, quando eu levo isso para esse espaço e vejo que as pessoas estão cantando, que as pessoas estão apreciando, realmente, a arte, ela salva, ela cura, ela faz a gente viver, faz tudo ter um sentido. Então, pô,
Ela transforma a vida, Transforma né? a minha, de quem, né, a gente se cruza ali, né, nessas encruzilhadas da vida. Então é muito incrível esse poder de transformação que a arte tem. Então, como se dá essa formação de público e esse acesso mesmo, essa troca? A gente geralmente se prepara, né? Tem aquela divulgação e tudo mais. Mas é muito difícil. É muito difícil. O meu grupo especificamente está acostumado a fazer teatro nas praças da Zona Norte. Porque descentralizar essa coisa do edifício teatral, que geralmente fica aqui na Zona Centro, Zona Sul. Então a ideia é essa, descentralizar o teatro. Mas é muito difícil quando a gente chega a uma praça, convida as pessoas em volta, e aí às vezes a gente ouve assim: ah, poxa, que pena, nunca tem nada aqui, mas hoje que tem, eu tenho que assistir um show lá na Marina da Glória. Já aconteceu. E aí a gente fica assim, né, poxa, a gente trouxe uma coisa pra cá diferente e divulgou e tudo mais, e a pessoa pensou em assistir outra coisa nessas zonas, Zona Sul, transporte é caro de se chegar, carro de aplicativo é caro de se chegar, e às vezes a gente tá ali do lado, sabe, na praça, ali na esquina da pessoa, e a pessoa não vai. E essa rede de público, tem muita gente que acompanha, né, nas redes sociais. Às vezes curte, mas também não aparece. Mas tem aqueles que só chegaram ali em algum momento, gostaram, e aí passam a acompanhar e passam a frequentar. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente volta naquela praça e aí aquela pessoa tá ali, sabe, te esperando, sabe? Marca lá na agenda dela e tá lá esperando a gente. Eu dou aula numa escola que é próximo de uma dessas praças que eu vou. E aí eu tenho uma aluna, a Joana, ela sempre vira pra mim e fala assim: tia, quando é que vai ter arte na praça de novo? Quando é que vai ter teatro? E eu fico tão feliz, sabe? Porque o avô dela levou ela, acho que uma vez, e ela sempre me retorna perguntando quando é que vai ter de novo. É porque de alguma forma tocou nela em algum lugar, sabe? É emocionante. Ela sempre me pergunta. Porque vira uma referência, né, para aquele público que tá ali, né? E que vai retornar. Você estava falando que você sempre divulga, né? Sim. Então, no meu caso, eu divulgo na hora. Sim, já chega fazendo. Já é a divulgação. Já tem essa diferença, assim. Então, isso gera pra gente uma expectativa, assim. Pensando que será que vai dar certo? Porque a gente tem que ter aquele friozinho, né? A gente sente esse friozinho. Ai, gente, vou entrar aqui nesse espaço. Tem essa coisa da leitura, de ler e tal, mas assim, eu não sei qual vai ser a reação. É sempre na hora, ali fazendo, a porta abre, a pessoa está entrando, está saindo e você vai fazendo. E aí no final, que as pessoas muitas vezes falam: poxa, eu gostei muito do seu trabalho, vocês tocam em outros lugares, como é que eu posso encontrar o trabalho de vocês? As pessoas filmam a gente, então tem uma preparação, sim, entre a gente, porque eu gosto muito de fazer o trabalho, tipo, fazer parcerias. Prefiro do que sair sozinha no metrô. É sempre bom ter uma pessoa para apoiar, até porque cansa, é um trabalho muito cansativo. E então a gente prepara, às vezes, o repertório, não é um trabalho totalmente solto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ensaiar, acho que o ensaio é fundamental para, na hora, ficar o mais bonito possível, né? Porque o trabalho feito na rua, que é um trabalho, tem que ser mal feito, entendeu? Acho que aquele público ali, para mim, é um público e eu tenho total respeito. Então quero levar alguma coisa bacana para essas pessoas. Quero fazer também, respeitando a música que eu faço, uma coisa bacana. Então tem todo um preparo, mas assim, não existe vou tocar em tal lugar, não, vou estar num vagão aí. A gente vai se encontrar em algum momento e vai rolar, e meio que vai rolando na hora, entendeu? A gente vai sentindo na hora o sabor ali da rua, né? Como é que as coisas vão fluindo. E aí daí outros trabalhos vão surgindo fora. Eu sempre falo que, gente, essa daqui é só um pocket. Eu sempre falo isso. Show do que a gente pode fazer, do que a gente pode levar. Vocês tocam aniversário, a gente toca aniversário. Só chamar que a gente vai. Falando especificamente disso, a gente tem a lei do artista de rua, né? Que dá um respaldo para essa arte acontecer.
dando liberdade de acessos, ao mesmo tempo garante que o artista possa passar o seu chapéu, né, possa monetizar o seu dinheiro. Mais recentemente a gente também teve uma ação que o Flávio Bolsonaro entrou para proibir, principalmente nos vagões, a arte de rua, né? E não sei como é que tem se dado isso, mas a gente sabe que desde sempre, mesmo com a arte do artista, com a lei do artista de rua, o metrô sempre proibiu e sempre maltratou, e às vezes de forma muito violenta, os artistas, né? E queria saber se depois dessa ação tem piorado, se piorou, como está esse aspecto do embate mesmo, que a gente sabe que acontece. A gente aqui na equipe tem outros artistas também que já passaram pela arte de vagão, né? Fotografia, a nossa edição, também são artistas, né, que já contemplaram a arte de rua e que contemplam ainda, mas que já passaram para a arte de vagão e que também tiveram experiências que, nesse âmbito, que muitas vezes são violentas, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa realidade. Olha, teve um momento que teve essa liberação, né, dos artistas, e aí o metrô ele ficou cheio, com muitos artistas, assim. Mas não estava muito maneiro, porque tinha muito artista. Então tinha tanto artista que a gente não conseguia trabalhar e se organizar entre a gente. E aí depois teve essa ação do Flávio, né, que foi um retrocesso para mim total. E aí diminuiu, né? Diminuiu, a gente se reunia protestando, tinha grupo no WhatsApp, né, pensando como que a gente poderia de alguma forma agir para a gente se proteger também ali naquele espaço. E aí, depois dessa ação dele, os guardas, né, eles ficaram por cima, ficaram bem em cima, mais violentos, assim, a gente teve um momento que hoje em dia está mais tranquilo, não sei, porque eu fiquei um tempo sem fazer arte de rua, né, e aí eu não sei nesse período que eu fiquei fora como estava. Mas hoje em dia, aparentemente, para mim, tá mais tranquilo. Dessas vezes que eu não fui retirada nenhuma vez. Mas também é aquela coisa, um olho no peixe, outro no gato. Eu tô ali no metrô, tô ali cantando. Eu posso sentir a música, posso me entregar, mas eu não posso ficar de olho fechado. Só isso, não. Eu tô tocando com minha parceira. Minha parceira tá na minha frente, tô na frente dela. São duas portas. Cada uma tá se olhando, tá fazendo música, mas está se olhando, porque isso pode acontecer a qualquer momento, já que a lei não está a nosso favor, né? Não é, né, teoricamente a gente não deveria estar ali, né? Se pudesse, eles tirariam todo mundo. E aí a gente tem que trabalhar sempre hipervigilante. Tenho acompanhado alguns editais que saíram, que o próprio artista tinha que levar toda a técnica e tudo mais por um valor que seria o valor do cachê. Então também tem essa desvalorização do trabalho, né? Também tem uma coisa, né, que às vezes o valor é baixo e não tem a divulgação, né? Tipo, você também tem que arcar com a divulgação, porque, edital, sei lá, vou dar um exemplo do Música nas Ruas. Quem tem que fazer sua própria divulgação? Você. Mas por que não a própria instituição que está promovendo o edital não divulgar também para que as pessoas assistam aquele trabalho, sabe? Eu fico às vezes me perguntando, eu sei que o metrô ele tem aquele palco em algumas estações. Palco carioca. Por que não abrir se já tem uma política ali para esse palco carioca que fica fora das estações, por que não abrir para os vagões, sabe? Deixa o artista trabalhar de forma mais acessível. Não é vantajoso o palco carioca, não é vantajoso porque é sempre localizado ali no metrô, num lugar que não tem muita visibilidade. E as pessoas estão sempre com pressa. Então elas passam e é um lugar diferente porque assim, o palco carioca é dentro do metrô, não é na rua. E aí eu sinto que não é a mesma pegada da rua também, da rua, né? As pessoas estão passando com pressa, querem pegar o metrô, as pessoas não param para poder ouvir, elas não estão. E no vagão as pessoas estão sentadas, é o momento que elas têm, que elas podem contemplar e, enfim, participar do nosso show. Palco carioca, geralmente eles colocam lá no cantinho da estação. Eu não curto, assim, já fiz. É justamente por isso porque que eles não abrem para pessoa
se tá aberto ali para aquele espaço no cantinho da estação, por que não abre para dentro do vagão, sabe? Sim, ou criar outras táticas, né? Fazer com que funcione o palco de verdade. São muitas as coisas que a gente precisa cobrar, né, em relação às políticas públicas, né? Mesmo quando se tem edital, que eu acho que é um pouco mais do seu contexto, né? Que é um contexto de grupo teatral, que vai para a praça com um pouco mais de suporte, né? Através de editais, através das próprias parcerias, né? Mas essas parcerias, elas são fundamentais, né? Tanto como você falou, seja com outros artistas independentes, seja a partir de edital, seja a partir de outras parcerias também no âmbito artístico também, para proporcionar movimento, né? Eu acho muito difícil o metrô ter algum tipo de iniciativa em prol dos artistas, porque ele não tem iniciativa nem para poder investir no básico, que é um banheiro nas estações, muitas vezes. Você está numa estação, você não consegue, você paga uma fortuna de passagem e não tem banheiro. Aí eu fico pensando, essa mesma instituição vai investir num artista, se ele está querendo combater, na verdade, faz um palco que diz que está acolhendo o artista, mas é um palco, como a gente conversou aqui, lá no fundo, onde as pessoas passam com pressa e, no fim das contas, não é vantajoso, entendeu? É só para dizer que fez, mas não teve, acho que, uma conversa com os artistas, né? É interessante, quero fazer uma ação, vou chamar esse artista, vou chamar um grupo de artistas, né? Vamos pensar juntos, assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse trabalho para vocês? Não, faz do jeito que eles acham que tem que fazer, que não é vantajoso, que não é legal pra gente. E é isso, assim, eu não consigo, posso estar sendo muito pessimista, mas eu não consigo esperar uma iniciativa por parte do Metrô Rio para poder acolher os artistas e pensar algo juntos e positivo. Não consigo pensar que isso possa, acontecer agora. Sim. Sim. Ao mesmo tempo, você falou uma coisa interessante, que é quando os artistas conseguem se juntar, né, para pensar as suas necessidades e conseguirem mudar as situações. A gente já teve, por exemplo, o coletivo AME, que era um coletivo de artistas metroviários, que os artistas faziam esse movimento, né, de articular as necessidades. Ao mesmo tempo, essas parcerias coletivas também com os grupos também são possíveis para poder articular melhor estrutura e público também, né, garantia de público. Então eu sempre fico pensando que o poder está nesse movimento de fato coletivo que a arte proporciona pra gente, né, tanto com o espectador, que são essas pessoas que gostam do trabalho, que se reconhecem, que vão fortalecer, vão te contratar, vão fazer essa formação de público, essa coisa de girar nas praças também, né, as informações. E ao mesmo tempo seguir resistindo, né? Porque, sobretudo, não dá para perder a alegria de fazer a arte e de fazer essa arte tão bonita que é a arte de rua. Então, parabenizo vocês, né, por esse movimento que é sempre muito corajoso de ir para a rua, principalmente mulheres, né? Que a gente também sabe que existe também um outro lugar também de violência para esses corpos. Então, parabenizo vocês, finalizo o nosso programa assim, parabenizando a arte que vocês fazem. Meu sonho é viver meu sonho, que é viver música, viver da arte, que meu caminho seja sempre esse, que eu possa levar minha voz, levar minha música e que isso também me leve, entendeu? Que eu leve meu sonho, que meu sonho me leve para os lugares, pelo mundo, enfim, que eu possa ocupar os espaços com meu samba e com outros projetos aí que com certeza vão surgir aí nesse caminho, nessa caminhada. Meu sonho, acho que hoje em dia é construir uma família tão envolta na arte como eu fui criada. Acho que esse é o meu maior sonho hoje em dia. Symphony, mas acho que é isso. Olhou pra cá.
vocês.